Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Se você quiser aumentar o fundo um pouquinho, fica à vontade, tá? Hebreus capítulo 2, verso 1. Vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Senhor, essa é a tua palavra que será trazida aos nossos corações. Fala conosco, abre a nossa mente, nos desperta, traga consciência de que estamos oferecendo um culto ao Senhor e queremos que o Senhor receba o melhor culto das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito poderoso porque ele diz: olha, se vocês não prestarem atenção, vocês correm o risco de se desviar. Se não tiverem cuidado naquilo que vocês estão ouvindo, vocês correm o risco de se desviar. E desviar de onde? A caminhada com Cristo é uma trajetória, é uma rota, é um caminho. E a Bíblia não está relatando alguém que decidiu ir embora, mas alguém que vai se afastando sem perceber. Sem perceber, o culto já não é mais o mesmo. Sem perceber, a minha adoração não é mais a mesma. Sem perceber, eu não me entrego mais do mesmo jeito. Sem perceber, eu não leio mais a Bíblia como eu lia antes. Então hoje à noite ele chamar a sua atenção e perguntar: o que é que você está fazendo sem perceber? Sem perceber como é que ficou a minha rotina de busca ao Senhor. Talvez eu nem percebi e as coisas foram acontecendo ou deixando de acontecer. Esse é um grande perigo da distração espiritual. Ela rouba a nossa vida e ela tira a gente daquilo que Deus preparou para nós. A gente muitas vezes não percebe quando começou. A gente só percebe quando já está longe demais. Talvez se eu perguntasse a você agora: qual livro da Bíblia que você está lendo? Eu quero que você responda, eu quero que você reflita. Eu estou lendo Eclesiastes. Vou terminar o último capítulo amanhã. Eu voltei a ler Eclesiastes e tem sido uma bênção para mim. Mas eu quero perguntar: qual é o livro que você está lendo? Você não precisa me responder, você precisa pensar. E se por acaso a sua resposta foi: eu não estou lendo nada, nenhum livro, perfeito, eu posso te perguntar: quando foi a última vez que você leu o livro da Bíblia? Olha, você pode ser um livro, eu não sei não. A Bíblia, eu li ontem, eu abri assim e li. Mas um livro, está acompanhando, leu o capítulo 1, leu o 2, leu o 3, anotar, escrever, marcar texto, sei não. A gente não percebe. A gente só se dá conta quando já está muito longe. A gente só começa a ter atenção quando a gente olha e sente muito sol e diz: eu sempre tinha uma nuvem acompanhando, estava coberto e agora não está mais. E quando a gente olha, já não está mais à nossa vista. E isso não acontece da noite para o dia, isso acontece cotidianamente. Quando de manhã já não é mais bom dia Jesus, quando eu já começo meu dia sem Ele. Essa semana eu estava ouvindo a ministração de Joyce Meyer e ela estava dizendo assim: tem gente que não ora pela manhã porque diz: eu não tenho humor matinal, eu não gosto de orar, de manhã eu não quero falar com ninguém, não quero nada. E ela disse assim: mas porque nós estamos condicionados a uma oração de colocar o joelho no chão, curvar a cabeça e passar meia hora. Mas a maior simplicidade é dizer: bom dia, Senhor, eu acordei, eu te louvo, o céu está lindo. Obrigado, Senhor, porque eu estou de pé. Eu vou trabalhar. Daqui a pouco meu ônibus passa. Eu vou pegar o carro e eu sei que o Senhor me guarda. Obrigado, Jesus. Isso demorou 10 segundos. Nós estamos condicionando a nossa relação a Deus a tempo de joelho. E quando eu não me ajoelho, quando eu não tenho tempo ao longo do dia, também eu passo o dia inteiro sem me relacionar com Ele. E a gente vai andando e vai distraído sem perceber. E quando a gente se dá conta, a gente já está muito longe, já está frio demais, já está distante demais. Hoje eu estava refletindo, sabe a coisa? Conversando com Deus hoje, desde que comecei a seguir Jesus, eu nunca fui um crente domingueiro.
Nunca tive interesse em ir para a igreja de domingo, somente ao domingo, nunca tive. Eu sempre tive culto de oração, eu sempre tive culto de vigília, eu sempre tive culto. O que tinha estava. Terça-feira tinha treinamento de líderes, eu estava lá. Quarta-feira tinha célula nos bares, eu estava lá. Quinta-feira tinha culto de oração, eu estava lá. Sexta-feira tinha culto de jovem, eu estava lá. Domingo tinha culto de louvor de oração, eu estava lá. Eu entendi que a minha vida é para a glória de Deus, que a minha rotina ela é para Ele. E quando a gente não tem essa compreensão, a gente vira um culto domingueiro, vira um crente domingueiro e acha que vai ser alimentado 40 minutos de uma mensagem de domingo. Quando é 40? Que a gente tem que diminuir porque está chovendo, porque tem isso, porque tem aquilo. Tanto aí diminuir, aquilo me alimentou a semana inteira. E a gente vai condicionando assim a nossa vida. Deus vai ficando desatento na nossa jornada. A gente não percebe e vai caminhando sem estar atento. Sem ler a Bíblia, sem fazer o jejum. E eu quero perguntar a você, você não precisa me responder. Qual foi a última vez que você leu um livro? Um livro cristão? Bom Dia Espírito Santo. Ou o livro que a gente comprou aqui, o da pastora Daniela, Graças Sem Fronteiras, ou não sei, qual foi o livro? Sei não, faz tempo que eu não leio. Eu não gosto muito de ler não. Certo, hoje em dia a gente está em uma geração que não gosta de ler, de fato. Mas é necessário. Eu odeio ler. Então você odeia ler? Se você pegar um livro, ler uma página por dia, isso não vai roubar nada de você. Mas vai fazer uma diferença. Porque vai chegar um momento desse cara, olha, ixi, essa parte está ficando interessante, eu já não quero mais só ler uma página, eu preciso ler a outra, para ver o que vai acontecer. E aquilo vai me alimentando, e eu aprendo com a palavra, eu aprendo com um livro. Deus vai ministrando aos nossos corações. Mas a gente quer viver com Deus se alimentando de rede social, se alimentando de profetadas ou de profecias, se alimentando de culto de domingo, ou até culto de quinta e de domingo, pode estar aqui todo dia, mas eu quero chamar a sua atenção hoje para onde está a sua jornada, aonde está o seu coração, como é que Deus recebeu hoje o serviço que nós prestamos a Ele. Será que o nosso culto começou em casa e a gente já chegou cheio, transbordando? Ai, não, eu tive um dia tão ruim, o meu trabalho foi ruim, a semana foi ruim, foi tão ruim que eu cheguei aqui terrivelmente ruim. E eu preciso lembrar você que nós não somos cidadãos daqui. Aqui não pode influenciar a nossa vida, por mais difícil que seja. Não é fácil, eu não quero contar história, mas eu não posso chegar aqui em quinta-feira e dizer, ai, estou terrível porque eu estou acabado, cansado, destruído. E próxima quinta-feira você vai vir onde? Do trabalho de novo. E na outra quinta, do trabalho de novo e na outra, no mesmo lugar. Então não é aqui fora que tem que mudar, é aqui dentro. Senhor, o mundo está desabando, mas por dentro eu estou inteiro, porque você está comigo. Aqui fora, Senhor, está tudo errado, mas dentro está tudo certo, porque você está comigo. A atenção na nossa jornada é nos pequenos detalhes que parecem inofensivos, que parecem uma simples besteira. Não tem nada a ver, é normal, não tem problema nenhum. Mas esse tem nada a ver, é normal, não tem problema nenhum. Vai nos distanciando de Deus, vai roubando o nosso propósito. Eu ouvi uma música tão linda essa semana, aquela música de Lázaro, que diz assim: o inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias, falsas vitórias, foram tantas glórias. Já tempo que eu estou essa música. Ele começa a dizer, como um pedaço de cano ele me amassou, e em bagaços eu fui até a igreja. E eu pensando em Senhor, se a gente não vigiar, o inimigo vai nos roubar, Deus. Se a gente não cuidar da nossa vida, seremos roubados. E quando a gente perceber, estamos longe demais. Se a gente cai, se a gente peca, se a gente se desvirtua por qualquer coisa que aconteça, a gente acha que a gente não é digno de ser crente. Imagina se a gente ficar longe demais, fica pior ainda. Quanto mais longe, mais desatento a nossa jornada e mais distante de Deus a gente fica. Existe um caminho que nós estamos trilhando, mas esse caminho exige foco. Nós não fomos chamados para servir a Deus de todo jeito. Nós não fomos chamados para servir a Deus com dependência emocional. Eu só sou crente porque o meu esposo é crente. Eu sou crente porque a minha esposa é crente. Se ela deixar de ir à igreja, eu não venho mais. Ela vai sozinha para o inferno. Com ela não vou.
isso. Não tem meio termo, não. A verdade é essa. Eu sou crente com você. Aí se o meu esposo se desvia, eu vou mais à igreja. Porque eu acompanho ele. Não, eu acompanho ele para ir tomar um café. Para o céu ou para o inferno. Aí cada um resolve sua vida. É muito forte, mas é a verdade. O meu caminho exige foco. Eu estou trilhando um caminho, eu estou buscando a Jesus, eu estou apaixonado por Ele. E eu não posso dividir a minha vida. Eu não posso ter, como diria Calcinha Preta, todo mundo ouviu, ninguém vai me julgar. Duas paixões, dois amores. Conversa. Eu tenho um só, eu sou apaixonado por Ele. Eu amo Ele, eu só vivo para Ele. Então eu não posso dividir o meu coração e dizer, Senhor, eu amo você, mas eu amo também o meu esposo. Então hoje eu não vou mais servir porque eu vou acompanhar Ele. Ei, o meu caminho exige foco, e foco exige renúncia. Se eu quero um emprego melhor, eu tenho que me preparar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que estudar, eu tenho que renunciar minhas noites para ir para um curso, para uma faculdade. Se eu quero um salário melhor e estão oferecendo um treinamento, eu tenho que fazer um treinamento, eu tenho que... Enfim, eu tenho que buscar. A mesma coisa aqui, se eu quero ir para o céu, se eu tenho foco, se eu quero servir a Deus, eu tenho que buscar. Eu tenho que renunciar a minha vida para viver para Ele. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, verso 25. Eu queria pedir que alguém trouxesse algo para mim, por favor. Provérbios 4, 25. Provérbios capítulo 4, verso 25. Eu acho esse texto tão bonito. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Se esse versículo não tivesse mais nada, tivesse só olhe sempre para frente, já era suficiente. Caminhar com Deus não é olhar para trás. Nós temos um exemplo, a mulher de Ló. Caminhar com Deus não é olhar para trás. Quando a gente olha para trás caminhando com Deus, somente pelo retrovisor, para ver tudo que a gente já passou. Eu falei para vocês que nós estamos dirigindo, estamos em uma estrada. Se eu estou dirigindo e eu olho para trás, o acidente é certo. Então eu só devo olhar para trás pelo retrovisor para ver o que passou. Igreja, olhe para frente. Não se apegue às coisas que já passaram. Os dias difíceis, as lutas, as situações. Deus nos trouxe aqui hoje. E se você for embora com poucas coisas daqui, obrigado, Fernanda, essa é uma delas que você tem que guardar. Olhe sempre para frente. Olhe para frente, mantenha o seu olhar fixo. Quem está trilhando o caminho não pode olhar para trás. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus quer fazer, então eu não posso estar duvidando. Hoje eu acordo, vou olhando para frente, amanhã eu acordo lá, eu não sei se eu vou para aqui, se eu vou para lá. Não, eu tenho um caminho, eu tenho uma rota, eu tenho um propósito. E essa jornada exige muito foco, exige muito querer. Servir a Deus é querer, não é vontade, não é emocionalismo, é decisão. Eu quero estar aqui. Faça chuva, faça sol, eu quero estar aqui. A gente enfrenta uma grande dificuldade quando a gente pensa em expandir a igreja e se mudar. Porque começa, a igreja vai para onde? Se for muito longe, não está certo, não. Tem que ver onde é que vai ser. É claro que a gente tem que ver onde vai ser. É fato. A gente não vai tirar a igreja, por exemplo, aqui de Jardim São Paulo para colocar num beco, numa rua que ninguém chega. Mas existe também um lugar que Deus nos deu, que Deus ele vai apresentar para a gente. E se a gente for para uma avenida principal, vai ser perfeito. Mas se a gente não for e for para um local que não tem tão fácil acesso, aí eu pergunto para mim, para você, apesar dessas dificuldades, qual é a nossa história para Deus? Deus dá a gente um lugar com melhor acesso? Não vou mais não. Vou não porque é longe demais. Para mim só é bom se for nesse bairro. Se mudar de bairro não me interessa. Então eu sirvo a Deus por localidade geográfica. Eu sirvo a Deus porque aqui é bom, ali não é. Eu sirvo a Deus igual uma fronteira. Aqui é Brasil, aqui é Paraguai. Aqui eu sou crente. Nessa outra calçada do sul. Enquanto a igreja for aqui, conte comigo. Quando ela se mudar, olha, tem meu nome, eu não vou mais trabalhar na diaconia. Eu digo porque é verdade, eu já passei por isso. Olha, eu não vou estar servindo mais não, porque ficou longe para mim, aí eu venho uma vez ou outra quando eu puder. É assim.
Assim acontece muitas vezes. E eu quero dar a você, a caminhada com Cristo exige da gente atenção na jornada, que é o tema da nossa mensagem. O foco e a determinação. Quem tem foco não paralisa pelas circunstâncias. Quem tem foco não vai paralisar por aquilo que parece ser difícil, vai encontrar estratégia. Aleluia. E Deus sempre nos dá estratégia. Deus sempre nos dá uma saída. Vamos fazer uma leitura no Salmo 119, folheie comigo a sua Bíblia. Salmo 119 é o livro anterior ao que a gente está, que é Provérbios. Salmo 119, abre a sua Bíblia. A gente vai fazer a leitura do verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é a luz que clareia o meu caminho. Aleluia. Crente só consegue caminhar se tiver a palavra de Deus. Crente só consegue ficar de pé se tiver a palavra, porque a palavra é luz e luz ilumina o caminho. Em caminho escuro a gente não consegue brilhar. Você sabe onde é a sua casa? Eu sei onde é a minha. Se faltar energia hoje, é bem provável que a gente chegue lá. Vai ser muito difícil. A gente vai estar criando. Eita, essa parte aqui eu não lembro. Será que ainda tem um buraco aqui? Sabe qual é a prova disso? Dia de chuva. A água subiu um pouquinho. Sabe que tem buraco? Mas eu passo aqui todos os dias. Por que eu estou perguntando se tem buraco ou não? Que é o meu caminho todo dia. Ó, passa, vê se devagar, porque eu não sei se tem buraco. Mas eu passo aqui todo dia. Se eu não tiver, se eu não for iluminado pela palavra, o meu caminho vai ser um caminho de insegurança. E Deus quer dar a gente hoje firmeza nos nossos passos, clareza naquilo que a gente está caminhando. O medo não vai paralisar a gente. A gente não vai ser pego por andar em caminhos escuros. Não, seremos iluminados pela palavra. Aleluia. Ontem eu li um texto em Eclesiastes que mexeu muito comigo, até postei, que ele dizia assim, que a calmaria evita grandes erros, mais ou menos assim. Ele disse, Deus, na hora eu lembrei de Alberto, Deus, eu preciso ser assim, eu preciso ser calmo. Respirar antes de dar uma resposta. Ouve mais. Porque a calmaria evita grandes erros. E isso é na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa relação. E por mais que eu já conhecesse esse texto, mas ontem ele saltou nos meus olhos. Então, ler a palavra de Deus é iluminar o nosso caminho. Olha, nós estamos trilhando uma jornada. Se eu andar nessa jornada sem ler a palavra, sem me alimentar, vai ficar escuro. E o problema não é só para frente, é que se eu me perder, eu vou olhar para trás, vai estar escuro e eu não vou saber como é que eu volto. E agora, como é que eu volto? Está muito escuro, está muito longe. Para frente eu até sei ir, mas e agora para trás eu faço o quê? Para frente eu fico mais longe, para trás eu me perco, para onde eu vou? Abra a palavra, leia a palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. A palavra que vai estar no nosso coração. A tua palavra eu escondi para não pecar contra ti. Já diria Cassiano, né? E aí o salmista diz, a tua palavra eu guardei no meu coração. Se eu guardo a palavra, a lanterna está dentro de mim. Eu não preciso ser um crente dependente. Ei, crente dependente, ele anda sozinho. Crente dependente, que depende de alguém, ele só vai andar se tiver uma muleta para ele se escorar, ou alguém que vai iluminando o caminho para ele. Mas o crente que tem a palavra dentro dele, ele tem uma lanterna natural, e quando ele vai andando, o caminho vai sendo iluminado, porque ele vai caminhando com a palavra, levando a palavra, profetizando a palavra. Dentro de você tem luz, tem uma lanterna, porque a palavra está dentro de você. Se você não lê a palavra, se eu não leio a palavra, a gente vai andar em caminhos escuros. Então quer dizer que eu vou andar em um caminho escuro de segunda a sábado, no domingo eu ilumino o caminho. É igual uma BR, estou fazendo uma viagem, um caminho bem escuro, um pedacinho de um trecho tem uma lâmpada. E o restante eu faço o quê? E o resto do caminho, como é que eu vou trilhar? Você está se alimentando hoje, aqui tem luz para hoje, para amanhã e sábado. Você vai se alimentar de quê? Da palavra.
na leitura, na sua mesa. Hoje eu fiquei tão grato a Deus, algo simples. Foi o que a gente falou na terça-feira também, na oração da honra. Eu estava em casa e sentei na minha sala, abri a Bíblia e comecei a ler. Disse, obrigado, Senhor. Tranquilidade, a calmaria do meu lado, ler a tua palavra, meditar, aprender de você. E o meu culto começou desde lá para chegar aqui. E eu quero motivar você a ler a palavra, a buscar mais de Deus, buscar enquanto se pode achar. Nós estamos no ano profético de conhecer e prosseguir em conhecer. Será que você e eu estamos fazendo isso? Será que estamos conhecendo a Deus aqui no culto de domingo somente? Ei, conhecer e prosseguir em conhecer, ler em casa, é ir na rua, é fazer como a gente fazia antigamente, levar a Bíblia, a grande, dentro da bolsa desconfortável, mas a menorzinha, se eu tiver um tempo lá para ler. Ah, mas eu leio no celular. Você se distrai. Você é roubado. E eu estou falando de atenção. Então, para nada roubar a sua atenção. É aquele momento que você pegar a sua Bíblia pequenininha, abrir ela e dizer, Senhor, vou ler aqui 2 textinhos da tua palavra. Você e eu aqui, Jesus, lendo no momento de almoço, no meu lanche, no meu intervalo, todo únicos. Estou aqui, Senhor. Tem um trânsito aí, vou ler a Bíblia. Vou ler um texto, vou ler um livro que eu estou lendo, vou ouvir um podcast. Eu vou buscar em Deus para iluminar o meu caminho, iluminar a minha jornada. Deus não nos chamou para viver perdidos. Deus não chamou você para andar perdido. Existe um caminho, é fato, e esse caminho tem direção, tem luz e tem destino. Aleluia. Você não está andando sem destino, tem destino. Tem destino, tem linha de chegar e você vai chegar em nome de Jesus. Eu vou chegar em nome de Jesus, seremos vitoriosos. Chegaremos lá e dizer, Senhor, apesar de tudo eu cheguei, eu consegui, o Senhor me deu a condição. Eu cruzei a linha de chegada, porque há um destino, eu sei aonde eu vou chegar. Mas é exigido da gente algo, manter os olhos no lugar certo. Manter os olhos, como a gente leu, olhe sempre para frente. Não, você não pode estar correndo e preocupado. Ai, será que estou muito perto de mim? Deixa eu ver onde é que estão. Não, eu estou correndo e eu vou continuar correndo. Não importa se estão me cercando, se estão perto. Eu estou correndo. Eu tenho um objetivo e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus você irá chegar. Nós iremos alcançar o que Deus tem para nós. O problema não é somente a falta de direção, igreja, é perder o foco. Porque tem crente que está andando e chegando em lugar nenhum. Está aqui quinta-feira, está aqui domingo, está na oração, está on. Se tiver matutino ele vem, se tiver noturno ele vem. 12 horas de oração, está aqui. Aniversário vem, tudo. Mas está sem foco. Não faz uma oração em casa, não faz uma leitura, não busca Deus, não conversa com Deus. Vive uma vida dupla. Uma hora está aqui, quando está em casa, sabe Deus o que está fazendo. Aproveita as oportunidades escuras. Sabe por que tem gente que não quer que a palavra ilumine o seu caminho? Porque quer aproveitar os espaços escuros que tem. No domingo, tem luz, aí eu estou aqui de boa. Mas eu sei que na segunda-feira tem aquela partezinha escura que dá para fazer o que eu quiser. Por isso que tem gente que não quer ser iluminado pela palavra, porque os espaços escuros é bom, mas é muito perigoso. Tem buracos, tem pessoas que você não conhece, tem bichos que a gente não consegue localizar e depois é tarde demais. Andamos, quem é que nunca andou em um lugar e quando chegou em casa estava cheio daquele carrapichozinho? Quem nunca? Esse é o problema do escuro. Quando a gente vem para a luz, a gente vê os carrapichos. E aí tem um grande problema. Não é só você que vê, outras pessoas também. É a vergonha que Satanás expõe. Enquanto eu estou aqui no escuro, ninguém está vendo. Mas quando bate um pouquinho de luz, tu estava onde, menino, com essa roupa assim? Poxa, eu nem sei, rapaz. Eu andei a luz. Aonde? Aqui no bairro não tem isso. Tu anda de moto, por exemplo. Isso foi aonde? Não, algum lugar foi.
Aonde a gente está? E às vezes, nem a gente sabe. Perdão, Jesus, onde é que foi isso, Senhor? Satanás se aproximou e a gente não percebeu. Estamos cheios de carrapicho. E a jornada com Cristo exige que a gente ande sempre na luz. Porque quando a gente cair, está na luz, a gente vai cair sim, vai errar. Mas eu vou saber onde foi. Eu sei onde foi. Isso aqui foi assim, aconteceu assim, Senhor, me perdoe, eu sei onde foi isso. Eu reconheço que foi naquela rua, por lá eu não vou passar mais, Jesus, porque tem. Mas quando é um lugar escuro que eu não conheço, eu vou passar 10 vezes. Vou me lá 10 vezes e não vou saber onde é que eu sei, tá? Mas quando eu sei, Senhor, eu preciso mudar a rota. É aquela rua que está cheia de carrapicho. É ali, Senhor, que tem aquele buraco, a luz está lá, eu já vi. Leia a palavra, para que ela revele o caminho que nós estamos trilhando, se tem agradado ou não a Deus. Se o que a gente tem feito, tem louvado, exaltado o nome do Senhor ou não. Satanás não vai querer parar você, querido, porque se você tiver, Satanás não vai querer atrapalhar a sua jornada se você estiver parado. O foco de Satanás é quem está caminhando. O foco dele é quem está caminhando, é quem está produzindo fruto. Ele quer parar essas pessoas. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer que o inimigo anda em derredor. Então a gente está andando e ele está do lado. Ele está esperando que a gente pare, que a gente se perca, que a gente erre. Se a gente contaminar a nossa caminhada, Satanás vai fazer espaço que ele quer. Rugindo, procurando a quem devorar. Ele não é um leão, ele faz como um leão, ele se passa por um leão, procurando a quem devorar. E é isso que o inimigo das nossas almas muitas vezes faz. Compromete a nossa jornada, compromete a nossa caminhada. Não se preocupe, se você parar, Satanás vai deixar você de lado. Porque a Bíblia diz que aquele que rejeita o Cristo já está condenado. Então, se o intuito de Satanás é condenar a mim e a você, se eu deixo Jesus, eu já estou condenado. Ele vai fazer um esforço para quê? Mas para nada. Para nada. Mas enquanto eu estou dizendo Cristo está comigo, eu estou com Cristo, Cristo está comigo, eu estou com Cristo, ele vai ser incansável em parar a mim e a você. E nós podemos dizer a ele: pode se esforçar, você vai cair por terra. Pode se esforçar, você vai ser levantado. Pode se esforçar, eu não vou parar, eu não vou contaminar a minha jornada. O inimigo não vai perder tempo com quem já parou. Ele procura quem está caminhando, porque ele sabe que se conseguir te distrair, ele não precisa te derrubar. O foco de Satanás nem sempre é nos derrubar, humilhar e fazer vergonha. É só distrair a gente. Porque se ele distrair a gente erra a rua. Caramba, era a rua anterior, e agora? Ele dá uma volta lá embaixo, um balão bem grande, perde tempo. Poxa, era aquela rua, e um minuto que eu olhei para o lado, eu estava aqui super concentrado, um instante que eu pisquei, caramba, fechou o sinal, não foi? Eu avancei. A multinha chegando aí. E distraí. Foi rápido. Precisei bater o carro, precisei me escangalhar, morrer, ir para o hospital. Não, precisei somente me distrair. Cuidado com a sua jornada. Cuidado com a sua vida. Ontem eu orava e dizia: Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Abre os meus olhos para que eu caminhe com atenção. Me dá condição, Senhor, de trilhar a jornada que o Senhor tem para mim com muita atenção. A gente às vezes não se apercebe. E é uma brincadeira no nosso trabalho, é uma conversa aqui. E eu falei isso na oração para um: a gente muda o nosso pensamento quando a gente muda aquilo que consumimos. Se eu consumo besteira pela internet, se eu consumo conversa que não louva a Deus, se eu estou em ambiente que não louva a Deus, isso vai alimentar. Mas se eu mudar o alimento, a minha qualidade de vida passa a ser outra. Se eu começar a melhorar a minha feira, a minha qualidade de vida é outra. Hoje eu vou me alimentar da palavra de manhã. De tarde eu vou ouvir louvores. De noite eu vou à igreja. Hoje não vou poder ir para o culto, vou ouvir uma ministração.
Hoje eu vou falar de Jesus quando eu chegar. Eu vou andar com um cartãozinho da igreja que está ali para poder ofertar alguém. Comecei a mudar a minha alimentação. Dentro de mim, algo vai mudar. A minha mente vai começar a ser outra. O meu coração vai começar a ser outro. Então, a gente só precisa estar atento. Porque se a gente se distrair, a gente vai perder o caminho. A gente vai errar a entrada. Sem nem Satanás fazer, a tirar a gente do lugar. Porque eu estou nessa rua aqui, estou andando tranquilamente. Se eu errei o caminho, eu tinha que entrar lá, eu entrei aqui. Quem foi que entrou? Eu fiz porque Satanás colocou uma rua. Não, a rua estava lá. Você que se distraiu e entrou. Eu que me distraí e entrei. A distração é culpa dele, entrar ou não. É minha culpa. E eu preciso reconhecer isso. Sabe por que eu errei, Senhor? Porque estava sem luz, estava escuro. E essa luz é a tua palavra que estava sem ela. Eu não orei, eu não meditei, faz tempo que eu não leio, faz tempo que eu não busco. Faltou a tua luz no meu caminho, Jesus. Por isso que eu errei o caminho. Por isso que eu errei a entrada. A distração, ela não parece pecado no começo. Parece cansaço. Parece ocupação. Parece excesso. Nós temos que fazer isso é lista. Parece pequenas concessões. É só isso. Isso aqui pode, isso aqui não. Mas no final, te afasta de Deus. Quantos aqui já fizeram uma lista de demandas diária, por exemplo, ou semanal? Eita, rapaz, eu tenho que amanhã eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nós fazemos, às vezes eu faço a minha. Mas aí eu quero perguntar a você, para você refletir comigo. Nessa lista eu coloquei assim, fazer a leitura do meu devocional. Será que nós colocamos isso? Ou a gente coloca lá, de manhã eu tenho que mandar essa mensagem aqui, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer isso aqui, aí de tarde eu tenho que ir em tal lugar, tal hora eu tenho que ir no banco, liberar o cartão, eu tenho um exame de 4h30, está aqui, Senhor, a minha listinha para amanhã, para eu não esquecer. Mas eu coloquei nesse momento devocional. Leitura do livro que eu estou lendo, o capítulo. E aí? Então são pequenas concessões que a gente abre. Eu estava muito ocupado. Se você quiser, eu posso. Olha, eu passei o dia fazendo isso. Perfeito. É exatamente isso aqui. Não tinha que buscar a Deus. Não tinha separar o meu tempo de oração. E isso rouba a gente. Mas, foi só um dia. Mas esse dia vira o segundo, terceiro, vira a semana. E a gente vai se tornando expert em fazer a nossa listinha. Rapaz, eu gostei desse negócio. Eu não esqueço mais nada. Eu vou fazer toda semana agora. Vou fazer melhor, vou fazer mensal. E o mês inteiro, nenhum dia eu coloquei fazer o devocional. O devocional já é obrigação, já é certo. Tá certo. Simplesmente as pequenas coisas que me afastaram de Deus, que fizeram com que eu perdesse a roda e perdesse o caminho. Existe um grande risco, igreja. Baixar a guarda. Eu leio a Bíblia todo dia, foi só hoje que eu não li. Baixou a guarda. Eu vou para todo grupo de oração, mas hoje eu não vou porque eu estou. Não, cara, não. Baixou a guarda. Sério, claro que é. Eu estou falando de pessoas que dão a sua vida, que trabalham tanto, chegam um dia tão cansados desse jeito. Mas eu vou vencer, eu estou bem. Cara, não vou porque eu não quero. Porque você não viu hoje? Não, estou bem, rapaz. Estou tão bem com Deus. Só que eu não estava lendo tempo hoje. Hoje eu não estava escalado, eu fiquei em casa. Baixou a guarda. De repente, isso passa para o domingo. Eita, hoje também eu não estou escalado, não. Eu vou ficar em casa. Depois está chegando, vai vir um evento da igreja. Olha, gente, vamos participar. Está vindo um pregador de fora, está vindo aqui. Mas, eita, vai ser que dia? Não, esse dia aqui eu vou fazer pipoca, eu vou ficar em casa. Eu já vou domingo, para que eu vou sábado também? 2 1, né? Vou não. Baixei a guarda. Baixei a guarda quando eu acordo de manhã, já não oro. Quando eu passo meu dia bem longe de Deus, baixei a guarda. E existe um grande risco em baixar a guarda. Vamos ler Mateus capítulo 26, verso 41. Se você tem com sua Bíblia, folheia ela junto comigo. Eu sei que a Bíblia vai colocar. Mas a gente folhear a Bíblia. Mateus capítulo 26, o versículo 41.
Atenção na jornada é o tema da nossa mensagem. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Para quê? Para não cair em tentação. Baixar a guarda é deixar de vigiar e orar. Quando a gente vê, por exemplo, aqueles vídeos dos guardas imperiais, né? Eles estão ali todo tempo assim. Se aproxima uma criança, se aproxima um adulto, chegam muito perto, eles vigiem e orem. É o tempo inteiro. Há um propósito. Eu estou andando com um tesouro muito valioso. Eu não posso abrir mão dele, não. Há uma unção sobre mim. Deus investiu pesado e eu não posso desistir. Eu não posso retroceder. Eu não posso me perder. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiai e orai para não cair em tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12. Lá atrás, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vamos fazer juntos essa leitura. Louvado seja Deus, aleluia. 10, 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não é aquele que está firme, é aquele que julga está firme. Tudo bem, estou tranquilo. Cuide para que não caia, porque a queda vai ser muito longe. Quanto mais alto estamos, maior é a queda. Quando o irmão cai, peca, se desvia, ninguém nem sabe onde o irmão está aqui. Mas quando vira motivo de escândalo, para voltar é difícil. Você serve, você é pastor, você é presbítero, você é diácono. A vergonha é muito maior do que quando é só membro. E essa vergonha ninguém coloca a mão, é você mesmo. É aqui a sua mente que diz isso a você. Vigie para que não caia. Porque cair, deixar de vigiar, é o princípio para cair. E o problema não é só começar bem, gente, é continuar vigilante. Eu conheço tantas pessoas que chegaram nessa igreja, seriadas. Estão em todo culto. Está em todo culto, está em toda oração, está nisso, está aquilo. Eu quero fazer isso. Calma, tem que fazer discipulado. Quando tem 3 meses, tem que ter todinho e fica. Depois, domingo, não vem. Quinta-feira que vinha todas, você não vem mais. A sala de oração, que é em casa, é só Deus salvar, não entra. Senti uma falta hoje, foi, nem deu para ir. Aí no outro domingo também não vem. Oi, senti uma falta. Silêncio. E aí, fulano, como é que tá? Tá bem? E aí, como é que vai estar? Não é sobre começar bem, é sobre continuar a jornada. Preze pela continuidade da sua jornada. Não seja emocionado para andar saltitante. Eu sou. Não. Seja constante no jejum, na oração, na palavra, na leitura, na devoção, na busca ao Senhor. Como era lindo nossos irmãos antigamente. Eu sempre me lembro, eu passava na frente da casa da irmã, estava falando toda tarde. Falava, estava quase na sua boa leitura, o Senhor cantando. Firme nas promessas do meu Senhor, toda tarde. De manhã, quando acordava, canto, 2 hinos da harpa. De noite, e voltava ali firme, sempre Jesus. Hoje de manhã ainda acordo de que oração. Deixa eu para cuidar, senão não dá tempo para nada. Um dia eles estavam em casa organizando as coisas. E aí tem um perfil no Instagram que eu gosto de ver os stories. Eu disse, eu vou botar o celular aqui enquanto eu assisto. Aí não, o Espírito Santo falou, vai uma palavra, isso é verdade. Aí eu mudei, coloquei a ministração, deixei lá e fui ouvir a ministração. Arrumei a casa, terminei o almoço, aí faltava 5 minutos para poder terminar a ministração. Aí eu queria almoçar assistindo o desenho. Aí eu fiquei esperando acabar a mensagem para poder colocar o desenho e almoçar. É escolha. É escolha. Eu estou morrendo de vontade. Não, eu estou ali porque eu preciso cuidar da minha fé. Eu preciso zelar pela minha caminhada. Se eu não cuidar da minha vida, Satanás vai me distrair com pratos de lentilha. E pratos de lentilha, normalmente, são saborosos. Cheira bem, cheira de longe,
atrai a gente. Então nós estamos sendo chamados a vigiar nessa noite. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que é muito boa em oração, mas não tem uma vida de vigilância, de constância, de estar atento espiritualmente. Tem gente que está aqui na igreja, mas já perdeu a atenção espiritual. Eu conheço uma pastora que foi deixando de ser pastora porque disse: eu já não creio muito nesses movimentos, já não acho muito essas coisas assim. Foi se desviando. Uma pastora foi se desviando. Porque deixou a atenção espiritual. O culto fica muito puro. Quando a gente sabe mais, que a gente é muito. Parece que o pastor está ali julgando. Deixa eu ver quem está na unção, quem não está. O louvor está muito emocionado. Isso aqui está desse jeito. E a gente fica com o nariz lá em cima. E Deus olhando para ele assim: sim, cadê o seu culto? Está olhando o culto todo. E cadê o seu? Eu estou esperando o seu. Cadê a sua adoração que não está produzindo cheiro ainda? Por que você está tão calado que não abriu nem a boca, não deu glória a Deus? Mas está ali julgando todo mundo. Olha para todo lado. É a frieza espiritual. Está até orando. Deixa eu vigiar. E é a falta de vigilância faz com que a gente seja surpreendido pelo inimigo. E Deus quer nos alertar nessa noite, para que a gente permaneça atento. Ninguém cai de repente. Primeiro perde a vigilância, perde a atenção, depois perde a sensibilidade, perde o temor, perde a direção. E quando você menos vê, quedas públicas começam com distrações privadas. Vou repetir. Quedas públicas começam com distrações privadas. Eu não estaria aqui sem ninguém saber, mas eu caí na frente de todo mundo. E é isso que Satanás tem esperado de nós. A nossa queda, a nossa vergonha. Provérbios 4:27 vai dizer algo para mim muito interessante. Provérbios capítulo 4, verso 27. Deixa eu ver a palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Sabe que perigo é esse? O do pequeno desvio. Vamos dar a rota rapidinho. É bem ligeiro. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Encoraje-se a continuar, a não desistir. Ninguém vai decidir, ninguém vai chegar e dizer: olha, hoje eu quero ir embora. Não, é que hoje eu não vou orar, hoje eu não vou fazer, amanhã eu não leio, depois eu relaxo, depois eu vou justificando. E quando percebem, já não estamos mais no mesmo lugar espiritual. Pequenos desvios constroem grandes distâncias. Pequenos desvios promovem distâncias gigantescas entre nós e nosso Deus. Ser vigilante é ser maduro espiritualmente. Deus, Ele espera da gente um nível de maturidade que nos leva a um lugar de vigilância, não a um lugar de suficiência. Agora eu sou crente há 10 anos, sou bom. Não. Quanto mais crente eu sou, mais vigilante eu fico. Quanto mais eu oro, mais eu vigio, mais eu fico: não, isso aqui eu não posso, eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho zelo com aquilo que Deus me deu. Eu sei de onde Deus já me tirou e sei quando é que eu não quero mais voltar. Vigilância não é medo, é consciência. É consciência de quem você é, do que você carrega. E mais, o que é que você não pode perder. O que é que você não vai abrir mão. Quem entende o valor do destino não negocia a jornada. Se você entende onde você vai chegar, você não vai negociar o trajeto, não vai negociar a jornada. Você vai caminhar com firmeza espiritual. Hoje Deus está nos chamando de volta, não para recomeçar do zero, mas para ajustar a nossa atenção, para ajustar o nosso foco. Igreja, volte a vigiar, volte a prestar atenção, volte ao lugar da sensibilidade, volte ao lugar que Deus preparou para você. Atos capítulo 20, a gente conhece a história de Eutico. Um jovem chamado Eutico, assentado na janela, caiu em um sono profundo. Morreu. Sabe onde é que Eutico estava? No lugar certo.
eu e tu estava no lugar certíssimo. Ele não estava no mundo, não estava desviado, não estava perdido, não estava longe, ele estava dentro, ouvindo a mensagem, mas estava perdido, distraído, perdeu a atenção. O problema não é o lugar onde ele estava, mas o estado em que estava. Qual é o seu estado hoje aqui? Qual é o meu estado aqui hoje? Será que domingo a gente é crente que marcha, que pula, que fala, nem chega quinta-feira, não abre nem a boca para dar uma glória a Deus? A gente domingo é incendiado e quinta-feira está aqui por obrigação. Domingo eu sou cheio, quinta-feira eu sou fechado. Boto uma tampa assim em cima também, esperando às 9 horas. Eu estou no lugar certo, sem nenhuma sensibilidade. Então, eu quero lembrar você que estar aqui, que não é sobre estar aqui, é sobre estar atento, vigilante e sensível ao Espírito. Porque o Deus daqui, da quinta-feira, é o da oração da é o domingo da sua casa, do silêncio do seu lar, é o mesmo. O mesmo Deus que incendeia o nosso coração. Quem caminha vigilante chega ao destino. Se você permanecer atento, você vai chegar ao trajeto de Deus. Se você e eu permanecermos atentos, nós iremos chegar ao lugar estabelecido por Deus. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero que a gente apresente Deus na nossa vida, o nosso coração, dentro daquilo que foi ministrado nessa noite. Feche seus olhos.